Graça e paz, queridos. Bom dia. Coloquemos-nos de pé. Temos a alegria de ter, nesta manhã, celebrando o 56º aniversário da Igreja Presbiteriana da Tijuca, o coro masculino da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Daqui a pouco eles receberão os devidos cumprimentos, o cumprimento típico que só a Igreja da Tijuca sabe fazer, e eles vão ver daqui a pouquinho. Nós temos a alegria também de, nesta manhã, nós terminarmos as celebrações do aniversário da Igreja da Tijuca, terminarmos neste mês, porque é o último domingo de maio. Mas ao longo de todo o ano nós celebraremos ainda em trabalhos pontuais o aniversário da nossa igreja. Enquanto nós estamos celebrando aniversário, nós temos, deixa eu ver que idade, vou perguntar aqui, Diácono Marcelo, você tem quantos anos no seu RG? E você tirou lá no Instituto Félix Pacheco. Quantos anos você tem no RG? No RG? Não, peraí. Até no RG? Esse é filho da igreja mesmo, de todo mundo. Até no RG, no mês de maio, se materializa ali 56 anos, não é isso? Parabéns. Celebremos, queridos, o nosso aniversário e comecemos esse culto saudando uns aos outros, não apenas com a paz de Cristo, mas também desejando os nossos parabéns pelos 56 anos que nós temos ao longo desse mês de maio. Feliz 56 anos. Cláudio, feliz 56 anos. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos convida à adoração. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos de 3 a 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12,
versículos de 3 a 7. Todos encontraram? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos de 3 a 7, leiamos conforme impresso em nossa liturgia. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Todos, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando ao fim proveitoso. Louvemos ao Senhor com hino, com cântico, glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Cantemos. Fique à vontade e vamos cantar mais uma vez, então, com a animação que vocês estão fazendo, e podem bater palma. Mais uma vez. Glória para sempre. Glória para sempre, ao poder de Deus, a Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu.
Esta oração de adoração ao Senhor com o presbítero Cláudio Rodrigues. Oremos. Querido Deus, meu amado Pai, único Deus, incomparável, Senhor de todas as coisas, nosso Deus, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus que está sempre cuidando de seus filhos. Muito obrigado, Senhor, por este momento de podermos prestar este culto de adoração a Ti e gozar desta maravilhosa comunhão com os irmãos e na Sua presença. Muito obrigado, meu Deus. Aceita este culto que estamos fazendo agora, em espírito e em verdade, somente a Ti, único e merecedor do nosso louvor, da nossa adoração. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome do seu Filho, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. A igreja pode assentar-se enquanto o coro masculino se porta aqui à frente. Louvemos a Deus por nossos irmãos mais uma vez.
seja Deus. Queridos, o coro permanecerá aqui à frente, participando deste momento de confissão. Salmo de número 139, versos de 7 a 10, assim nos convida a palavra do Senhor para este tempo de confissão de pecados, para este tempo de oração silenciosa. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Todos. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Não permitamos que nada retire de nós o privilégio que a graça do Senhor nos concede de confessarmos os nossos pecados e de a Ele pedirmos não apenas o perdão, mas de restaurarmos a nossa alegria, a nossa conexão com o amor, com a graça do Senhor. Ouçamos mais uma vez o louvor que emana do coral masculino da Igreja Presbiteriana de Botafogo e logo a seguir ajoelhemos-nos e preparemos-nos para este tempo de oração silenciosa. Os campos estão todos cheios da
Após a oração silenciosa, convidamos o seminarista Lucas Feitosa para quebrar o silêncio com uma oração ao Deus. Santo Deus, diante de Ti estamos, confiados, Pai, na obra perfeita de Cristo Jesus, nosso Senhor. Te louvamos e Te bendizemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos chama à comunhão na Tua mesa do almoço. Te louvamos, Pai, porque temos livre acesso ao nosso Pai, que é Deus, sim, Santo e Todo-Poderoso, mas é nosso Pai. Santo Deus, perdoa-nos. Diante de Ti está o nosso coração, todo o nosso ser. Te suplicamos, Pai, que o Senhor venha gerar arrependimento, que possamos abandonar tudo aquilo que precisamos abandonar e praticar, Pai, aquilo que precisamos praticar. Senhor, ensina-nos a Te amar com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Ensina-nos a amar o nosso irmão, Senhor Deus, não apenas de palavras, Pai, mas de fato de verdade. Obrigado, Pai, porque o Senhor vai até nós, Senhor Deus, nos momentos mais escuros de nossa alma. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos abandona, mas o Senhor nos acalenta, Pai, nos toma em Teus braços. E em especial neste momento, Pai, Te colocamos a vida da família da Dona Celígenes, tia, Senhor Deus, do Ricardo, irmã do presbítero Aruna, família lutada, Pai, família que tem passado por vale, mas o Senhor é Deus que não nos deixa, muito pelo contrário, o Senhor está conosco. O Senhor é Deus conosco. Santo Deus, consola os corações. Santo Deus, anima, fortalece nesse momento de dor, de lágrimas, mas, Pai, de também certeza que contigo ela está. Ela está diante do Pai dela. Santo Deus, recebe nossas vidas, perdoa os nossos pecados, nos fortalece por Tua graça a continuar a caminhada, a corrida da fé. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Queridos, a palavra do Senhor nos traz uma promessa de graça, a graça do Senhor para nós, após a confissão de nossos pecados. Leiamos a uma só voz. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Perdoados de nossos pecados, saudemos-nos uns aos outros com a paz de Cristo. Queridos, no aniversário da igreja, nós temos a alegria de receber vários visitantes e também temos o privilégio de orarmos uns com os outros, especialmente orar pela liderança do presbitério e do sínodo. Nessa história mais recente desse mês, nós fizemos o contrário. O reverendo Guilherme, representando o presbitério do Rio, na condição de secretário executivo, orou por todos os presbíteros e oficiais diáconos. E hoje, nesta manhã, o reverendo Cid Pereira Caldas, como presidente do Sínodo do Rio de Janeiro, também fará sobre nós uma oração acerca do trabalho da igreja local face aos desafios da sociedade e o seu papel no histórico Sínodo do Rio de Janeiro. Para isso, nós convidamos o nosso presbítero emérito Elias Freitas para que venha à frente, o presbítero Tiago Bolsas, o presbítero Rafael Luiz,
Tudo bem? Olá, meu irmão, bom dia, tudo bom? Bom dia, Tiago, tudo bem? E temos a alegria nessa manhã de ter conosco nosso presbítero Haroldo Pereira. Coisa boa, meu irmão, que alegria, que coisa boa, que alegria. Mas você está com cheiro de praia, você está com cheiro de cabo frio. Olha só. Carmen, bom dia, como é que vai, querido? Tudo bom? Haroldo, você pode ficar conosco ali na frente para nós orarmos? Aqui, ó, essa cadeira bonita que eu trouxe aqui para você poder sentar, por gentileza. Especial essa cadeira. Convidamos também os demais presbíteros eleitos em disponibilidade que estão aqui nesta manhã, bem como os oficiais diáconos daqui da Igreja da Tijuca, eleitos em disponibilidade, outros oficiais diáconos e presbíteros da Igreja de Botafogo, que de igual forma venham aqui à frente para nós orarmos, termos esse momento de gratidão ao Senhor com o presidente do Sínodo do Rio de Janeiro. Então, por gentileza, com a palavra, reverendo Cícero Pereira Ramos. Para mim é muito sensível. Nós, ao celebrarmos aniversários, a gente pode lembrar de muita coisa. Nós podemos nos lembrar da história e precisamos lembrar dela. Nós precisamos lembrar das pessoas que por aqui já passaram, porque elas compõem essa história. Precisamos lembrar de você que aqui está, porque celebrar aniversário de igreja não é celebrar um prédio. Nós não estamos falando de Paulo e Pedro. Nós estamos falando do mover de Deus nessa comunidade, na sua história. E ao olhar para trás, talvez você não tenha os 56 anos de vida na igreja, uns têm, né? 56 anos de vida nessa igreja. Mas é você lembrar do que Deus fez, continua a fazer e seguramente há de fazer ainda na sua vida. É celebrar a história da sua fé. Até aqui nos ajudou. Você consegue repetir isso? Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas Deus nos chama a homens para o servir. E o Deus que chama é Ele que capacita. E se existe um dos preceitos reformados mais caros, é o dever que temos de orar por esses homens, para que a condução da igreja seja uma condução espiritual, com sabedoria. E assim é o que nós vamos fazer. Eu convido a todos a ficar em pé e vamos orar por esses oficiais presbíteros e diáconos. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos chama para te servir das mais diversas formas na igreja. No momento que aqui estamos, Senhor, provavelmente há senhoras, há irmãos se preparando para cuidar das nossas crianças e não estão aqui. Obrigado por esses. Obrigado, Senhor, por aqueles que cuidam da música na igreja, que cuidam das sociedades internas e delas fazem parte, porque o Senhor nos usa da maneira como o Senhor quer, o Senhor supre os ministérios da igreja. Nesse sentido, Senhor, de forma especial, nós queremos te agradecer pelos diáconos e presbíteros dessa igreja, pedindo que o Senhor continue a dar visão das tuas coisas, mas, Senhor, trata cada um deles pessoalmente, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, nas suas incertezas, nas suas inseguranças, na firme convicção de fé de que o Senhor é um Deus de provimento e é o Senhor que supre as nossas necessidades. E assim possamos viver em igreja, possamos viver em comunidade. E pedimos, Senhor, especialmente pelo anjo que o Senhor colocou nessa igreja, do vereador Anderson, que o Senhor continue a abençoá-lo. Faça crescer, Senhor, nele, não só o desejo, a vontade, a disposição de te servir, mas ser com ele na caminhada, dando a ele também, Senhor, sabedoria para o que dizer, para como ministrar a igreja e conduzir o corpo de Cristo aqui reunido, Senhor.
Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos podem assentar-se. Muito obrigado. Tirar do lado dela hoje, ela vai fazer com gente. Devolver. O vinho ficava ali para sair prática, a carne aqui tem que devolver. Onde é que está a Alicia, fofa, foférrima? Cadê ela? Já anda, né? Mas olha só. Vem devagar, gente. Vem devagar, vem devagar. Guarda não. Pois é, teu pai quis te dar um drible ali. Tá com saudade de jogar futebol. Vem cá, meu amorzinho. Coisinha a mais. Olha. Alicia, me diz uma coisa. As crianças já estão sabendo do que tem lá na quadra? Elas já estão sabendo? Deixa eu perguntar para uma delas. Cadê Pedro Martin McFly? Bom dia. Bom dia. Microfone. Cadê bom dia? Beleza pura? Você já foi na quadra hoje? Você está sabendo o que tem lá? Mas já está sabendo sem ter ido. Quem te contou? Foi te Gilmar? Foi te Gilmar? A notícia boa assim é as crianças colam o tio Gilmar e o Zé Carlos, rapaz. Eles contam. Vem cá, me diz uma coisa. Quem não está sabendo ainda não? Então, peraí. Emanuel, presidente da UCP. Quem mais está aí? Maria Alice. Helena. Stephanie Santos de Abreu. Daniel. Quem mais está aí que eu não tem mais alguém? Puxa, minha fala. Rafael Luiz, aniversariante de maio. Tudo bem? Passe o microfone aqui para a Helena, por favor. Bom dia, Helena. Como é que você está, meu amor? Beleza? Você está sabendo, chega mais para cá, manda todo mundo para cá aqui. Você está sabendo o que tem lá na quadra hoje? Não está sabendo? Seu avô não te contou? Oi? Quem? Quem? As Marias chegaram? Então, Marias, por gentileza. Ah, também temos ali Estevão. Estevão já estava aí? Não vi não. Estevão, vem para cá, meu filho. Cadê as Marias? Falta. Ah, sim. Estevão, hoje é meu dia. Olha o couro masculino aí, Estevão. Isso aí é tua praia, Estevão. Isso, olha aí. Muito bem. Olha ele aí. Esse é um cabra bom, é espadaúdo. Muito bem. Aí. Helena, você não está sabendo o que tem na quadra? Não? Nem seu avô, nem sua avó te contaram. Então passa para o Daniel, por favor. Bom dia, Daniel. Bom dia. Como é que você está, beleza? Sim. Você está sabendo o que tem lá na quadra? Não. Ainda não. Teu pai e tua mãe não te contaram, nem teu avô, nem tua avó. Então, beleza. Passa aí para a Maria Alice. Bom dia, Maria Alice. Cadê o pescoço? Olha aí. Me tira uma dúvida, que agora cortou o cabelo, tinha um cabelão, agora cortou o chanel, assim, tá lindo. Me tira uma dúvida, você já foi na quadra hoje? Ainda não? Mas você sabe o que tem lá na quadra? Beleza. Stefania, bom dia. Tudo bom, linda? Sim. Me diz uma coisa, você foi lá na quadra hoje?
sabe o que tem lá na quadra? Não é para dizer, só para dizer se sabe ou não. Sabe o que tem lá na quadra? E você já compartilhou com alguns amigos o que tem lá na quadra? Então, perdão público ao tio João. Perdoa. Você compartilha, minha própria filha, você compartilha com o Pedro e com mais quem? Ué? Isso se chama delação premiada. Uma fala, todo mundo quer. Então, muito bem. Só com estes. Mas eles não lembram. Eles tomaram aqui um chá de amnesiol, 300 miligramas. Então, tá bom. Passa ali, como a Manuel já falou. Alicia. Alicia não foi na quadra ainda. Estevão. Estevão ainda não foi. Não falei que hoje ia ser seu dia, o couro masculino está aí? Falei? Rafael Luiz, você já foi na quadra hoje? Já viu o que tem lá? Também não, se não respondeu. Muito bem, crianças. Aliás, cadê as professoras? Professoras da EBD. Tia Gleice, tia Gabriela. Muito bem. A Aline vai também? Olha a outra Maria. Maria, você sabe o que tem lá na quadra? Aliás, as Marias não falaram. Passa o microfone aqui, por favor. Bom dia, minha querida. Bom dia. Tudo bom? Dormiu bem? Sim. Acordou bem? Sim. Mamãe está bem? Sim. Papai está bem? Sim. Você está bem? Já viu o que tem lá na quadra? Olha aí. O Stefani não te contou. Beleza, passa para sua irmã. 2 jiu-jiteiras. Bom dia, Maria. Bom dia. Tudo bem, meu moço? Sim. Mamãe está bem? Papai está bem? Você está bem? O que tem lá na quadra? Você. Isso. As Marias são sempre bate-pronto. Que educação papai e mamãe dão para vocês? Sim, sim, não, não. Certíssimo, certíssimo. Então, muito bem. A Alicia presenteou toda a UCP / nossa igreja com um presente maravilhoso que vocês deverão utilizar com muita sabedoria. Com grandes presentes, vem grandes responsabilidades. Tá certo? Agora, tias da UCP / professoras da EBD. Esse presente que elas ganharam, vocês já viram? Já sabe? Tia Gleice já viu? Já sabe do que se trata? Tia Gleice, me tira uma dúvida. Elas terão acesso ao uso do presente após a EBD ou agora e depois vai ter a EBD? Como é que vai ser? Ah, vai ser durante a EBD? Isso que a Maria Alice não sabe o que é, né? Tá certo. Primeiro os maiores, depois os menores. Mas para utilizar o presente, terão que participar da classe. Vocês, as professoras, vão fazer perguntas, as quais eles têm que memorizar a resposta, não é isso? Senão não vai dar para usar o presente, não é isso? Professora Gabriela, confere, é isso mesmo? O ensino, a retenção do estudo dá direito ao uso do presente? Então tá bom, muito bem. Crianças, nós temos aqui nessa manhã alguns visitantes. Vamos conhecer os nossos visitantes? Aqueles que nos visitam pela primeira vez, por gentileza, queiram colocar-se de pé. Visitantes de primeira vez. Olha que coisa boa. Louvado seja Deus. Vamos começar pelo fotógrafo lá em cima. Seu nome, meu querido irmão? Emerson. Muito bem. Emerson nos visita pela primeira vez. Está vindo com o coro da igreja de Botafogo? Perfeito. Muito bem. Então tem o Emerson lá em cima. Ali atrás, a senhora que está de casaco claro. Qual é o nome da senhora? Conceição. Conceição? Tudo bem. A senhora é natural aqui do Rio, dona Conceição? Não? E está visitando junto com o coral da igreja de Botafogo? A senhora é visitante pela primeira vez? Que coisa boa. A senhora é de alguma igreja? Eu era da igreja presbiteriana da Uhum. Tá certo. E agora a senhora está em qual igreja? Aqui. Favoráveis, queiram dizer sim. Contrário, não.
permanecer de pé, por gentileza. Temos ali uma dupla de estudantes do Colégio Pedro II que estão conosco nesta manhã a título da confecção de um trabalho acadêmico. Vieram ao longo da semana e estão vindo aqui no domingo. Prazer tê-los conosco também. É Yasmin e Davi, não é isso? Yasmin e Davi estão conosco também nessa manhã. Seu nome, minha querida, por gentileza? Raquel. Raquel está acompanhando o coro de Botafogo? Perfeito. Deus abençoe. Prazer tê-la conosco, Raquel. E aqui na frente o irmão Pedro Luiz, com essa camisa bonita. Pedro Luiz. Quando eu estou de férias, eu quero ir nas igrejas, tá? Também quero ir com uma camisa assim, tá? Mas a minha esposa sempre diz, não vai, porque na hora H alguém vai dizer que você é pastor, vai ser chamado à frente, papapá, aí tem que ir, mas por mim eu só ia assim, Pedro. Pedro, você é de qual igreja? Olaria. Certo. E, ou não? Coisa boa. Olha aí, bom saber, muito bom saber, que bênção. Igreja Presbiteriana da Tijuca, como nós recebemos os nossos visitantes nesta manhã? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E quantos beijos eles vão receber? Cadê esses beijos? Agora, tem o abraço das crianças. Vamos lá, crianças. Aquele abraço dos nossos visitantes, representando toda a nossa igreja. Vamos lá? Olha, hoje tem bastante visitante, hein? Eita, aí. Enquanto isso, eu fico aqui com a minha fofa fofinha. Não deixe de me pegar, não, mamãe. Ah, é? Aqui, ó. Olha aqui. Ladybug passando aqui no seu celular. Cadê o Estevão? Olha aí. Esse Giant. Olha aí. Caraca, esse sujeito. Nosso amigo. Olha o coral da igreja do Botafogo aí. Olha aí. Volta pra mim. Peraí. Pensei que ela... Coisa mais fofa. Olha a cola da cadeira. Maria, minha linda. Meu Deus do céu. E foram abraçar o Everson lá em cima, né, Everson? Ele colocou Everson. Vai um pouco para trás aí para ele não ficar no pedal. É isso aí, obrigado. Isso aí. Que bacana. Crianças, voltem para cá, por gentileza. Cadê o Daniel? O Daniel está lá em cima. Pedro McFly, Helena, Stefani. Marias. Cadê Rafael Luiz? Rafael está por aí, né? Rafael. Olha as Marias como estão bonitas. Olha só. Daniel. Crianças, vamos orar? A igreja está preparada para orar? Oi? Não, peraí. A igreja está preparada para orar, sim ou não? Por que não? Eles não estão de cabecinha e os olhinhos. Vocês não mentem. Mas eu posso ver? É verdade, os adultos aqui olhando para vocês, crianças. Na hora de fazer Papai do Céu, como é que a gente faz Papai do Céu? A cabecinha tem que estar? Acabou, né, gente? A cabecinha está. Isso. E os olhinhos têm que estar? E os olhinhos? Agora sim. Vamos orar? Pedro McFly, você pode fazer essa oração? Depois o Daniel? Oremos. Oremos.
Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Abençoa nossos papais, nossas mamães, nossos avós, nossa escola e nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Papai, obrigado por nós, obrigado à igreja, obrigado à minha família, no nome de Deus. Amém. Muito bem, muito obrigado aqui pelo microfone. Agora, crianças, quero que vocês olhem para mim. Estátua. Damas primeiro. Bom dia. Tudo bem? Passaram bem a semana? Dormiram cedo? Tomaram banho? Debaixo do sovaco? Comeram tudinho? Estudaram bastante? Notas estão boas? Estão se comportando em casa? Prezados patriotas, nobres companheiros, gladiadores, caçadores, podem ir. Queridos, nesta manhã o Senhor nos concede a alegria de termos como mensageiro Reverendo Cid Pereira Caldas, já devidamente apresentado à igreja, cuja identidade também dispensa apresentações, porque passou anos de sua vida na infância, parte da adolescência e também na sua vida adulta, enquanto pastor conciliar do Presbitério do Rio, com laços com a Igreja Presbiteriana da Tijuca. Saudando a ele, saudamos todos também da Igreja Presbiteriana de Botafogo e que estão participando desta caravana que está vindo hoje prestigiar a igreja no seu aniversário. Queremos destacar também a presença da Carmen e do Haroldo, que desde o ano passado, salvo o melhor juízo, estão lá, desde o ano passado, não é isso? Estão lá em Cabo Frio, desde quando? Nossa, mas já faz tanto tempo assim, mas não parece. Toda vez que a gente entra aqui, a gente tem a sensação de que vocês permanecem aqui. Mas já vai fazer um ano. Meu Deus. Fazem muita falta. Para nós, oh, coisa boa. E é muito prazeroso para nós tê-los aqui nessa manhã. Permanecemos em oração especialmente pela família, pelo luto que a família está atravessando. E oramos também por todos os filhos. Amém, queridos? Então, nesta hora, ouçamos mais uma vez o coral masculino da Igreja Presbiteriana de Botafogo e peço ao nosso seminarista Lucas que leve o microfone até o Haroldo para que ele faça a oração por iluminação. Teremos primeiro a oração pelo mensageiro, Reverendo Cid. Logo a seguir, o coral masculino louvará ao Senhor. Bendito Deus, o Pai onipotente, Criador e sustentador de tudo que criaste, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento tão importante no qual estamos aqui para te adorar em espírito e em verdade na Igreja da Tijuca. Aproveitando esse tempo para agradecer por ela completar mais um ano de existência aqui nesse bairro, pregando a tua palavra. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que compõem a igreja, conselhos, os diáconos, né? E toda a membresia, SAF, as crianças, enfim, todos, Pai. Abençoe a todos, que todos nós somos nada e carecemos do teu favor, da tua
Abençoe abundantemente esse coral que está te adorando e de uma forma tão agradável e faz bem aos nossos ouvidos e ao coração. Abençoe aqui o pastor, a Cid, que há de trazer a tua palavra, Senhor, e seja realmente aquilo que tu queres nos falar. Pai, abençoe também o reverendo Anderson e toda a igreja presbiteriana da Tijuca. Pai, abençoe também todos aqueles que te temem e pregam a tua palavra espalhada pela face da terra. Muito obrigado por tudo, em nome do teu Filho Jesus. Amém.
bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Quero dizer que é uma felicidade voltar aqui à igreja. É sempre um prazer estar aqui. E mais do que isso, hoje, com a comitiva que nos acompanha, não só do coro, mas alguns membros da igreja que aqui estão também. Estar na igreja da Tijuca, como o reverendo Anderson já referiu, é passar e revisitar momentos da minha própria história. E isso, para mim, é muito abençoador. E quero dizer que também ser convidado, eu sempre, quando vou pregar em aniversários de igreja, eu sempre digo isso, porque quando a gente é convidado para um aniversário, é porque as pessoas nos querem perto. E isso é muito bom. Obrigado, meu amigo, meu irmão do coração, reverendo Anderson, por esse privilégio. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo de número 1. Vou ler os versículos de 6 a 11. Atos dos Apóstolos, que, como vocês sabem, é quase que uma continuação do Evangelho de Lucas. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e também Atos. E os dois ele escreve para a mesma pessoa, para Teófilo. E ele faz questão de dizer que quis escrever de uma forma sistemática. É quase a visão de um médico academicamente sobre a história de Jesus e sobre o nascimento da igreja. Isso tudo era para dar tempo de você achar o texto bíblico. Já achou? Vamos lá, a partir do versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete o conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Meus irmãos, hoje a cristandade celebra o domingo de Pentecostes. Não é à toa que, didaticamente, o pastor da igreja fez a liturgia, compondo a liturgia de textos e hinos que nos lembram e nos mostram a caminhada com o Espírito Santo. E ao pensar no Espírito Santo, eu não sei, talvez haja uma confusão ou até mesmo a falta de conhecimento quanto não só ao papel do Espírito Santo, mas acima de tudo como nós nos relacionamos com o Espírito Santo. Talvez algumas igrejas e algumas doutrinas tenham a capacidade e a possibilidade de desenhar muito bem o papel das 3 pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, dizem quais são as atribuições do Espírito Santo, mas às vezes me dá a impressão de que isso é tão distante, isso é vazio para o problema que eu vivo hoje na minha vida. Outras correntes teológicas definem o Espírito Santo como experiências que são transcendentes ou experiências não usuais. A palavra melhor é essa, não usuais. Então o Espírito Santo é feito como testificador de uma maravilha, de alguma coisa espiritual demais, e algumas delas se tornam ou são vistas até apenas como uma coreografia religiosa. Eu gosto muito e gostei muito da visão que um teólogo chamado Moltmann, ele nos traz sobre a pessoa do Espírito Santo. Primeiro, ele defende que nós não devamos chamar o Espírito de Espírito Santo, porque nós não chamamos de Deus Santo, nós não chamamos de Jesus Cristo Santo. Ele prefere muito mais conferir ao Espírito Santo a denominação de Espírito de vida, porque ter o Espírito Santo como consequência da aceitação de Jesus Cristo como Salvador é ter a certeza de que nós somos vivificados, de que Ele produz em nós vida. E Moltmann chega até de maneira poética a dizer que é aquilo que nos inspira,
aquilo que precisa nos mover, aquilo que nos faz olhar a vida de uma maneira diferente, de perceber o sol nascer, de perceber que Deus está no controle, de perceber que a vida é caminhar em frente e a certeza de que Deus é presente em nós. E aí, nesse sentido, eu gostaria que a gente pudesse refletir sobre o espírito da vida em situações concretas de nossa existência. Veja só, nós lemos um texto aqui, que algumas pessoas dizem, eu concordo, que é um daqueles momentos na vida em que a gente passa também, como os apóstolos passaram. É o interregno. É aquele momento em que você está na sua vida em suspensão, seja por expectativas do que virá, seja por notícias desestabilizadoras que não lhe permitem ver ainda que caminho vai seguir, seja pela situação que lhe deixa sempre em compasso de espera. É aquela circunstância que não há o que você faça. Então, aqui é um interregno, em que os discípulos caminharam com Jesus, viveram com Jesus. Jesus disse para eles que morreria, que seria crucificado e que no terceiro dia ressuscitaria. Mas uma coisa é ouvir as coisas de Deus. Uma coisa é ouvir que Deus supre todas as necessidades, e outra coisa é eu na minha caminhada, outra coisa é no meu dia a dia eu estar vivendo a necessidade. Isso é um interregno, entre a necessidade e o provimento. E esse era o momento em que Jesus os mandou para Jerusalém ficarem num lugar esperando o quê? A descida do Espírito Santo. Esperando o Espírito da vida que traria todo o sentido para o que haveria de acontecer. Eu acredito que a Igreja de Cristo hoje, ela está vivendo um interregno. Primeiro, porque nós vemos muitos viver uma fé que esfriou, que não tem mais o mesmo ânimo, e até num certo sentido, que perdeu a razão de ser. E é curioso a gente imaginar que para muitas pessoas que se dizem cristãs, hoje o cristianismo é apenas uma palavra no meio de tantas palavras. E há pessoas críticas à igreja, sociólogos, que chegam mesmo a escrever dizendo que o que a igreja carece hoje, o que ela já teve no passado, é de um conceito de plausibilidade, de ser acreditado, porque o afastamento da igreja é um problema do nosso tempo. E é curioso também pensar numa segunda circunstância que nos atinge tremendamente como família da fé, é o individualismo, é a perda do senso de corpo. Há pessoas que vêm à igreja, sentam, participam de tudo, chegam até a agradecer, se sentem bem, mas chegam a dizer, não, mas eu não quero contato com ninguém. Como se vida cristã pudesse ser vivida sem estar no seio do corpo de Cristo. Por isso, há muitas pessoas que até passaram a ser definidas como desigrejados. Já ouviu esse conceito? Já ouviu esse termo, né? A pessoa que diz, eu tenho fé, eu leio a Bíblia, eu olho, mas não quero saber nada de igreja. Perde a oportunidade de crescer, porque na comunhão, era exatamente no conselho, viver as nossas lutas e orar. E hoje oramos por uma família que está sofrendo a saudade nesse tempo. Nós sermos suportes um dos outros. Exatamente num tempo em que fala que é melhor caminhar sozinho, isso na verdade desmente a fé. Mas é tão curioso que isso parece que hoje é uma batalha contra um hedonismo que diz, seja você mesmo, seja feliz, tenha relação com quem te interessa, quem não lhe interessa, corte. E aí a cultura do chamado cancelamento que toma as mídias sociais invadem as relações, e pasme, é mais doentia quando isso acontece no corpo de Cristo. Mas também há um terceiro problema que a gente pode vislumbrar nesse tempo de interregno na fé cristã. É gente que está muito mais buscando experiências que sejam fortes, muito sentir. E essa é uma das tônicas do nosso tempo, dentro e fora do cristianismo, que acham que através da experiência se quer atingir sentido para a vida.
talvez, ao pensar na experiência com Cristo, estão querendo, na verdade, uma droga que os afaste da realidade. Porque enfrentar a realidade e a vida do jeito que ela é, não é fácil. E aí, num cristianismo muito marcado por um racionalismo e por uma ortodoxia doutrinal, a pessoa julga só poder se relacionar com Deus através de um forte sentimento. E aí, nós não podemos criticar só os outros, porque muitas vezes nós queremos desenvolver um cristianismo que é puramente intelectual, é conhecimento. Somos capazes de citar todos os livros da Bíblia, falar o que dizem os textos, discutir as doutrinas, discutir os conceitos, mas do meu lado aqui tem uma pessoa que está chorando a sua dor, que precisa de uma palavra que abençoa, que precisa de um abraço que não questione, não precisa de julgamento, precisa simplesmente sentir a boa mão do Senhor, expresso através de mim e de você. Ah, meus irmãos, lá na igreja, eu passei lá na igreja de Botafogo, foi Joabe, a primeira vez que eu ouvi cantar essa música, que me fez muito bem ao coração, porque num determinado momento da minha vida era exatamente o que eu estava sentindo. E diz o cantor, e diz a música: e que das minhas feridas saia poder para curar, e que cada hora perdida me lembre que não é para eu parar, até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha, e cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou, toda a terra cheia da sua glória. O Espírito de vida, o Espírito Santo, produz esse tipo de coisa e precisa nos dar essa visão. E você sabe que esse livro de Atos, ele começa exatamente explicando a Teófilo que ele relatou a vida de Jesus e os feitos, que Jesus foi levado às alturas, que Jesus se apresentou vivo aos seus discípulos e que Jesus ficou com eles 40 dias, que para os judeus isso tinha um significado especial. Ficar 40 dias era exatamente o que o judeu considerava como o tempo de aprendizado. E Jesus diz para seus discípulos: esperem a promessa do Pai. O batismo com o Espírito Santo, o Espírito de vida, é quem vai estar em vocês a partir daqui e vai ensinar a vocês todas as coisas e trazer vida na nossa pobre existência. E qual é a consequência aqui? Qual é a consequência disso que Jesus fala? Porque aqui está em jogo, irmãos, dois modelos de vida cristã. Um é um modelo obeso, que se acostuma só em receber, que senta nos bancos da igreja e que muitas vezes já perdeu até o sentido de estar aqui nessa manhã. E outro modelo é experimentar a vida que que o Espírito Santo nos oferece, mas é aqui, mas é lá fora também. É onde quer que a gente vá, que a gente possa viver, não experiências, vivermos de experiencialismos, mas viver a intensidade da presença de Deus. E diz o texto, primeiramente, e eu me refiro a vocês receberam poder ao receberem o Espírito Santo, e esse poder é para testemunhar. E há aqui uma distorção, muitas vezes, de entendimento. Veja, o que você quer saber? E diz o discípulo aqui, encontram com Jesus, e Jesus está dizendo: esperem o Espírito Santo, que vai trazer vida. Mas o que o discípulo quer saber é o seguinte: será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? É o tempo da restauração? O Senhor vai consertar todas as coisas? Eu e você também queríamos essa resposta. A gente quer conhecer, a gente quer saber. E, na verdade, os discípulos, assim como nós, ainda não estavam satisfeitos quanto à época que Cristo iria estabelecer o seu reino. Eles estavam pensando no tempo da restauração política. A pergunta dos discípulos é a nossa: Senhor, resolve esse troço da vida logo de uma vez. Dá o desfecho. Encerra o assunto. Acaba com esse negócio de doença, acaba com esse negócio de morte, esse negócio da carência financeira que muitos de nós vivem, esse problema de família destruída.
a incerteza, a insegurança quanto ao amanhã, a gente já sabe como vai acontecer, realiza de forma apocalíptica a história. Senhor, quando virá o reino? Esse é o que a gente quer saber, assim como os discípulos. Mas Deus, em Jesus, está nos mostrando o que a gente precisa saber. Primeira, é que esse conhecimento não nos compete. O tempo e as épocas da ação de Deus são de sua exclusiva responsabilidade. E eu não posso me esquecer que tudo que Deus faz, Ele o faz no devido tempo, na hora certa, quando tem que ser, porque eu só conheço em parte. A minha visão não é do todo, e Deus está lidando com o todo. Enquanto eu estiver procurando emoções e coisas que me transmitam uma saciedade momentânea, eu estou no caminho errado. O Senhor veio para dar vida e vida em abundância. A sua vontade é boa, perfeita e agradável, ela é completa, ela é completa. Não veio para lhe dar vacinas que vão durar ou que vão ter a sua validade por 1 ano e ano que vem vai ter que tomar outra vacina. Não, o Senhor veio para trazer completude na nossa vida. E aí, para ser assim, em vez de ficar buscando os motivos, seja uma testemunha, é o que diz Jesus. Aqueles que, depois do exemplo de Jesus, provaram a força, a intensidade de sua fé em Cristo, por sofrer uma morte violenta. Mas é claro que a gente precisa testemunhar disso. A gente quer mudança, transformação, novidade de vida. É você o instrumento de Deus para isso. Enquanto o reino de Deus não for vivido por todos, o reino ainda não terá chegado. Esse é foco existencial. Isso é foco. E o que é ser testemunha? Porque testemunhar traz implicações. Testemunhar responsabiliza. E é curioso que a gente até não se sente capaz. E por isso a gente não o faz. E aqui talvez esteja se revelando aquilo que eu chamo de eucentrismo. Nós cremos que nós temos que fazer. A força para ser cristão é nossa. É ou não é? Nas lutas da fé. A gente sofre e se desgasta achando que precisamos encontrar a resposta. Acreditamos que precisamos fazer. E é engraçado, me permita a dureza do que eu vou falar agora, mas muitas vezes a gente chega mesmo a viver de máscara, porque já cauterizou a mente, a gente se esconde. Muitas vezes porque tenta mudar e não consegue, porque almeja e o que eu almejo eu não alcanço, mas mesmo assim eu continuo a dizer, tudo posso naquele... que nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Eu repito até de cor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Mas aqui no meu subconsciente a dúvida já está instalada. Que eu posso dizer, eu entreguei e não estou vendo. Eu repito que ele me fortalece, que nele tudo posso, mas eu não tenho fé nem para me sustentar, eu não tenho nem forças para lidar com as circunstâncias da minha vida. E a minha vida espiritual passa a depender do meu comportamento. E tem gente que vive assim, tenta um pouquinho, cai um pouquinho, tenta de novo, cai de novo. E aí a verdade é que viver assim é uma grande mentira, porque ninguém consegue ter uma vida plena longe da presença, do conselho, do Espírito que dá vida, que traz vida. E Jesus nos promete que é o Espírito Santo que tem esse poder. Porque aqui é uma quebra de paradigma. O Evangelho de Lucas e Atos, como já disse, tem uma forte relação. E o Evangelho mostra a vida de Jesus e culmina com a sua ascensão. Mas agora em Atos, o que Jesus está dizendo para os discípulos é o seguinte, já contei a história, agora é com vocês. A partir de agora, é com vocês. Vivam a vida que eu ensinei, façam vocês. Mas como fazer isso? Eu não andei com vocês? A partir de agora o Espírito Santo estará em vós.
Storniolo diz uma coisa muito interessante. O impulso eficaz do testemunho cristão é a força do Espírito, ou seja, a força do próprio Deus agindo através da abertura e disponibilidade na sua vida. Na sua vida é ser testemunha, é se abrir para mostrar que diferença Deus faz na sua existência. Mas Jesus aqui está ensinando para os seus discípulos, não é a não ser operante, é o Espírito da vida lhe ajuda a realizar a sua própria vida, o seu ministério, aquilo que você precisa ser e fazer na sua caminhada. E aí a gente está falando, e muitos de vocês, como eu, começam a se esconder, dizendo, ele está falando que eu tenho que evangelizar, eu não sei fazer isso não, tenho vergonha, tenho preguiça, eu não vou me meter com essa história, minha vida já é muito difícil. Mas eu quero dizer para você que evangelização é uma coisa que não termina, ela começa. Vocês estão sendo evangelizados, porque a pergunta é, quando é que acaba o evangelismo? É quando a pessoa vem aqui para receber o batismo? Muito pelo contrário, é o começo de uma nova vida. A gente precisa continuar a evangelizar, é ensinar as coisas de Deus. E a gente precisa continuamente aprender. O problema é que hoje muita gente se contenta com pouco. Por isso a gente vê muitos crentes que são infrutíferos. E eu chego a dizer, e meu povo da minha igreja já sabe que toda vez que eu batizo eu falo isso, gente, isso aqui não é um porto de chegada não, isso aqui é um porto de partida para uma nova vida. É a partir de agora que as coisas se tornam novas. Quando você declara que Jesus é seu Senhor e seu Salvador, e aí por isso que traz sentido o que a palavra nos ensina, que as coisas de trás para trás ficam. E eu prossigo para as que diante de mim estão. Isso é o quê? É viver em novidade de vida. Mas hoje há muita gente que se contenta com pouco. E por isso há muito crente que é infrutífero, que diz ter fé, mas não vive a fé. E muitas vezes passa a viver uma religião de superstições. Aí a água tem mais sentido, a Bíblia passa a ser santa, é tão santa que não pode nem tocar e ler, né? Bota talvez que em cima da televisão para santificar um pouco do que está passando ali. Superstição. Passa a entender que a ceia, ela tem uns elementos que transcendem a fato de ser um pão mesmo e um vinho mesmo, e que ao tomar aquilo talvez vão ser possuídos por alguma coisa. Superstição, que não traz vida nenhuma. Sabe o que é? Está se contentando com pouco. Mas tem crente hoje também que sofre de ler. Sabe o que é ler? Esforço, lesão por esforço repetitivo. Né? Eu estou há tanto tempo na igreja, 56 anos. 56 anos. E a igreja continua a mesma. Está vendo? É sempre a mesma coisa. Nada acontece. Cansou. O espírito de vida não trouxe renovação, porque você não percebeu que ele está lhe trazendo renovação na sua vida. Eis que faço novas todas as coisas. Irmãos, eu ouso dizer para vocês que a gente se acostuma a que isso aconteça uma vez e não fica esperando a novidade que Deus traz nas diversas fases da vida. Em vez de me assustar com as novas fases, eu preciso viver a expectativa de que o melhor está porque Deus promete assim. Conhece gente que diz, esse ano para mim é o último. É o último de quê, rapaz? Deus não distribui senha? O que é isso? Não, meu ministério na igreja acaba a partir desse ano. Viu, reverendo? Eu não quero, quando eu ouço isso, eu não falo, né? Que aí é falta de educação. Mas eu disse, coitado, está limitando o poder de Deus, está perdendo a oportunidade de continuar a crescer, porque servir traz crescimento. Mas aí eu quero falar, tão bom ver as crianças aqui, Anderson faz isso com amor, que eu nunca vi, só vejo ele fazendo isso com as crianças, chama cada uma pelo nome. Eu não lembro o nome de adulto, rapaz, como é que eu vou lembrar o nome de criança? O cara chama criança por criança aqui pelo isso é maravilhoso. Mas também, meus irmãos, a gente lê na palavra e sabe de cor. Ensina a criança o quê?
Mas hoje a gente vive a realidade que cada vez mais pais educam menos. Tudo é motivo para não trazer a criança à igreja. Porque maratonou série no sábado à noite, no Rio não que você se entrega. Isso. Maratonou série no sábado à noite, aí no domingo da manhã é um bom motivo para ficar dormindo. Afinal de contas, igreja é alguma coisa que é dispensável, né? E quem sofre é a criança. Mas tem um caso pior. Estou reclamando pra caramba hoje, depois o senhor segura as coisas. Mas tem um caso pior. Sabe qual é o caso? É do pai que acha que quem tem que educar é a igreja. Que acha que quem tem que educar é a escola. E abre mão do privilégio de ensinar às suas crianças aquilo que o Espírito da vida está trazendo ao seu próprio coração. De fazê-las crescer em estatura e em graça. Porque a tarefa de educar, irmãos, pertence a você que conhece ao Senhor Jesus. Lembra do que ele disse? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu gosto muito sobre esse tema da visão de Sproul, que é um teólogo. Ele diz o seguinte: eu creio que o trabalho de evangelista é um dom, e não tenho certeza de que esse dom é dado a todas as pessoas. O grande problema que há é uma confusão entre o conceito de evangelista e de testemunha. O Novo Testamento deixa claro que todo cristão deve ser uma testemunha. E tem uma diferença entre ser testemunha e ser um evangelista. Ser testemunho ou dar testemunho de alguma coisa é tornar visível algo que não é prontamente visível, que não é manifesto, mas que é invisível. É aquele que fala o que viu e o que ouviu. É aquele que atesta a veracidade de um fato. É aquele que prova que algo é verdadeiro ou prova que algo é falso. Talvez agora fosse a hora da Lígia vir aqui explicar para a gente o que é testemunha num processo. É alguém que, sob juramento, vai falar o quê? A verdade. Somente a verdade. A palavra testemunha, no grego, é martiria. Simples para você. É daí que a gente tira a palavra mártir, que, na verdade, é aqueles que morreram ou que tornaram manifesto o seu compromisso com Cristo. E aqui nós chegamos ao ponto. Nós precisamos tornar manifesto às pessoas o seu compromisso com Cristo. Todos nós somos chamados a confessar com nossas palavras, mas principalmente com as nossas ações. As nossas ações. Porque é muito curioso a gente ser surpreendido com as pessoas descobrindo. Na juventude a gente tinha muito medo disso, aprontava e tinha medo de descobrir que a gente era crente, né? E às vezes chegava na igreja, aconteceu isso comigo aqui. Eu fiz de tudo, estudei no presbítero Nilson, era o diretor do Instituto de Educação, e eu estudava no Instituto de Educação, fiz meu ginásio ali. E aí eu lá, eu não vou dizer que era demônio, porque é uma coisa pesada, né? Mas eu acho que tinha alguns coordenadores que tinham essa impressão de mim. Tá? Ali. E eu chego um domingo de manhã aqui, gente, a coordenadora do ginásio era membro da igreja. Esqueci até o nome dela. Ato falho, né? Quando eu dou de cara com ela, eu falei, não acredito que essa mulher veio aqui na igreja me caguetar. E aí eu descubro que ela era o quê? Era membro aqui da igreja. Eu morri de vergonha. Sabe o que ela fez? Ela me abraçou e falou assim, agora eu passo a te enxergar de uma maneira diferente. Que bom saber que você está buscando ao Senhor. Eu não falei nada. Não falei que nasci e fui criado na igreja, não falei nada disso. A partir daí, eu fui para o instituto, eu ficava prestando sempre atenção onde ela estava. Né? Meu comportamento melhorou. Ela foi testemunha para mim. Você pode falar de salvação, de morte, de soberania,
de eleição, de justificação, de trindade, de anjos, de culto, de sacramento. Todos esses conceitos doutrinários são importantes. Mas em nosso tempo as pessoas, elas querem ver Jesus. Hoje é o tempo do Tomé. Hoje é o tempo daquele que, olha, se você me disser, não me é suficiente. Eu preciso ver. E é na sua vida que Jesus vai ser visto. Ou não, né? É na sua vida que ele vai ser percebido. Todos nós temos sede, e estamos com sede de Deus, das coisas de Deus, da intimidade do Senhor, buscando ao Senhor, não é verdade? A gente quer mais. Aí eu alcanço exatamente a função e o objetivo do Espírito Santo na sua vida: produzir vida. Chegou a fome com a vontade de comer. É a gente se apropriar dessa realidade e experimentar isso na nossa caminhada. Mas finalmente, no final dessa história, acontece uma situação que é tão humana, que talvez seja a coisa que mais me impressionou. Que Jesus falou com eles, maravilhoso, ver Jesus da face, depois de morto, ressuscitou mesmo, coisa e tal, e de repente nuvens no céu, e eles ficam olhando para o céu, maravilhoso, vê Jesus subir, aparece 2 anjos, ninguém percebe que chegou, e falou, baixa o olho, porque quem permanece com os olhos fitos no céu, não percebe o mover de Deus. Quem acha que vai se eliminar da vida, quem acha que vai se esconder através de uma falsa espiritualidade, quem acha que vai se esconder, encontrar aí um apanágio de fé, ou uma droga que tire a sua sensibilidade desse tempo, isso é engano, isso é ficar olhando para o céu. Quando o Senhor está te convidando para que você perceba o mover dele é hoje, é na sua vida, é na sua história. Veja o que o texto diz: Jesus elevado às alturas, uma nuvem não os permitia ver. E aí eu fiquei olhando, vem cá, se a nuvem não permitia ver, esses caras estão olhando o quê? Né? Estão olhando para quê? Mas é isso, a cegueira espiritual faz isso, faz a gente olhar para nada e, o que é pior, admirar e até adorar. E eles permaneceram com os olhos fitos no céu. E é a gente que sempre quer ficar olhando para o céu, olhar para as coisas do alto, isso é tão espiritual. Ver Jesus na nuvem da frente. Há pessoas até que pensam que estão vendo, viu? Mas nesse ponto há varões que se aproximam. Mas esses eu não vejo, porque estou olhando para o lugar errado. E é curioso que muitas vezes eu vivo a vida cristã assim, querendo a bênção de Deus, e a bênção de Deus está no meu lado. É você que quer me abençoar, mas não está falando do jeito que eu acho que Deus quer falar, não está sendo da forma que eu acho que tem que ser. E esse estado de torpor espiritual é uma coisa nossa, é uma coisa humana. Isso na Bíblia tem várias histórias. Se você for a Mateus 28, 9, você vai ver lá que Jesus foi ao encontro das mulheres e elas não perceberam. Lembra do caminho de Emaús? Os discípulos no caminho de Emaús? Jesus andando com os caras, gente. E ninguém percebeu que andaram com Jesus durante o ministério dele todo. Não reconheceram nem a voz. Os discípulos aparecem no meio deles em Lucas 24, no versículo 36. E ninguém percebe. Isso é assustador. Mas não condena os caras não, tá? Porque quantas vezes o Senhor está falando a você e você continua sem ouvir, continua sem perceber, continua a reclamar, e o Espírito da vida está falando: o caminho é esse, o campeonato vai ser decidido, é pênalti, é você que vai bater, eu já tirei o goleiro, só empurra a bola, e você, não, peraí, calma aí, sabe como é que é? Não é do meu jeito, não é da minha forma. Deus fala ao meu coração, e o Senhor está dizendo, está mostrando, dá o passo, faz. Há coisas que você precisa abandonar, isso é bom, isso não é ruim. A gente precisa, nós sempre queremos ficar olhando para o céu, e querendo, quem dera, reverendo Anderson, que nessa manhã
esse teto se abrisse e viesse aqui em grande glória, uma luz maravilhosa, e o Senhor descesse aqui e aí falasse, ó, em vez desse sujeito falar para vocês, quem vai falar para vocês hoje sou eu. E eu percebesse a presença. É isso que a gente tem a expectativa do super-homem, não é o Deus vivo. Muitos de nós vivem a criancice na fé, em achar que o nosso Deus é o super-homem, é o Batman, que vai chegar na última hora, vai dar umas pancadinhas no inimigo e vai voar com a gente livre e salvo. Isso é muito pouco. É Deus de vida, é Deus que habita com você, é Deus que lhe chama a viver uma fé que seja vivida verdadeiramente no contexto concreto da sua existência, onde você está. Quer agir na sua forma de ser, na sua forma de agir, no seu entorno, ter a certeza de que você faz parte do projeto de Deus para a história. Tenha certeza de que Deus continua a agir, porque hoje tem tanta gente em busca de culto, mas muito pouco preocupada com a sua própria existência. Que sentido a sua vida está tendo com o Senhor que é presente? Nesse sentido, Paulo nos ajuda muito aqui, um texto que eu amo, lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, que ele nos chama a ser instrumentos de transformação. Se conforma com esse tempo, não, versículo 2 ele diz, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É mudança, é não se conformar, é não assumir a forma, é não estar em diálogo fraterno com aquilo que é mal e que já foi destruído, porque Deus continua a atuar, e Ele atua também através da minha e da sua vida. Chegando ao final, eu quero dizer para você que, na verdade, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos, e a vinda do Espírito Santo, o Espírito de vida, Ele nos confere e nos ensina a não viver como as pessoas desse mundo, não porque são menores do que a gente, mas porque ainda não conheceram aquele que pode produzir mudança, transformação, e que o nome disso é salvação. Salvação, Deus lhe deu isso. Por isso, é preciso que eu e você saibamos que o poder de ser uma testemunha já nos foi dado, porque o Espírito de vida habita em você. O Espírito Santo habita. Isso não vai ser uma injeção, uma força, um remédio que você ainda vai tomar. Ele já está. Aí talvez você diga assim, mas não estou percebendo. Que o Espírito fale a seu coração, para que a cada vez mais você possa percebê-lo na sua caminhada. Mas mais do que isso, Ele nos convida a ser testemunha, a realizar o nosso ministério, a fazer diferença pelo que falamos, mas também pelo que fazemos, pelo que somos. E finalmente, com isso, Ele convida a mim, convida a você, ao invés de estar buscando torpor espiritual, manter olhos nos céus e nos esquecermos que nós temos, e aonde nós vivemos é aqui mesmo, e aqui nós precisamos ser a palavra que abençoa, e assim o reino de Deus, ele é estabelecido. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana da Tijuca por seus 56 anos de idade, e que o Senhor continue a nos abençoar. Muito feliz, porque deu problema lá na igreja, hein? Já fiquem sabendo, vocês voltarem lá, se arrumem com as suas mulheres, tá bom? Porque nós viemos para cá e foi muito bom, o coro está aqui também, e a gente poder abençoar a igreja, porque é o que esperamos ter feito aqui nessa manhã. Deus os abençoe. Queridos, nós temos a alegria, nesse 56º aniversário, algo que acontece de forma rotineira, que nos assombra e nós glorificamos a Deus. Quando nós convidamos os preletores para o aniversário da igreja, é muito difícil encaixar na agenda de cada um, que o mês de maio é o mês da família, mês de casamentos, é um mês muito concorrido, mas nós convidamos os pregadores e nesse mês aconteceu algo que
muito nos edifica. Todas as mensagens que nós recebemos, inclusive até no TSA, né, naquela programação dos adolescentes e todos juntos, essas mensagens falaram a mesma coisa. Sem combinar nada com nenhum dos preletores. Muito pelo contrário. Tem algum tema? Não, o tema não é livre, o tema é o que Deus colocar no seu coração. E todos, Reverendo Cid, Reverendo Guilherme Esperança, Reverendo José Mirabô, Reverendo Antônio Dulce, falaram exatamente a mesma coisa. Que desafio é para nós. E essas palavras, elas me fortalecem muito. E creio que cada um dos pastores, presbíteros, diáconos que estão aqui presentes, compreende o que é esse desafio. Pastorear, conduzir, servir em uma igreja histórica, com símbolos de fé históricos, em um mundo onde as pessoas não estão se entendendo nem para comprar um pão. Imagine o que é em uma sociedade onde as pessoas não entram em convergência, nem em uma reunião de condomínio onde todo mundo mora no mesmo lugar. Imagine o que é você pastorear uma igreja histórica e uma igreja relevante, com aspectos culturais que para a sociedade já se encontram inclusive em desuso. Canto coral é um exemplo, e canto coral masculino é um exemplo maior ainda disso. Nós louvamos a Deus, porque são 56 anos de atividade ininterrupta, mantendo tudo aquilo que é pertencente à identidade da igreja. E uma coisa que eu acho bonita, Reverendo Cid, meus amados irmãos, é que todas as pessoas que aqui chegam, elas têm a oportunidade de servir a Deus e serem abençoadas com a identidade da igreja a qual Deus as colocou para servir. Eu sempre fui membro da Igreja do Rio desde os 5 anos de idade. Trabalhar do lado do Reverendo Cid, trabalhar do lado da minha querida madrinha Cláudia, para mim era uma felicidade, porque a minha sala, o meu gabinete pastoral, era a sala que eu tive aula quando eu era criança. Então, para mim era maravilhoso. Mas ao chegar na Igreja da Tijuca, a camisa que eu visto é da Igreja da Tijuca. E não importei nenhuma cultura ou tradição da Igreja do Rio. Porque como é gostosa essa igreja aqui da Tijuca. Que bonito que é a tradição, que bonitos são os costumes. Como essa igreja gosta de festa, gosta de comida, gosta de bolo, gosta de criança, gosta de música. Hoje mesmo tem bolo de novo. Tem bolo de novo. Se já deu problema para vocês lá de Botafogo virem para cá agora de manhã e terem deixado parte da família lá, o problema vai aumentar porque vocês ainda vão comer bolo na hora do almoço. E se virem para chegar em casa e dizer, não, estou bem, quero comer. Nós temos hoje a alegria de agradecer a Deus pelos nossos aniversariantes. Quando a nossa junta diaconal convida nossas crianças a retornarem, e elas já viram o pula-pula que está lá na quadra, nós ganhamos um pula-pula que foi gentilmente doado pelo Rodrigo, pela Laura e pela Alícia, já estão lá pulando. Nós queremos convidar os aniversariantes desse mês de maio, conforme nós louvamos ao Senhor com o hino Ano Mais de Vida, a estarem conosco aqui na frente, esse tempo de gratidão a Deus por mais um ano de vida. Cantemos Elias, Tereza Honorado, Igor Cardoso, Roldão Júnior, Carla Angélica, Mário César Rodrigues de Souza, Amanda Torres, Vera Lúcia Ferreira e Inê Rodrigues. Aqueles que aqui estão, louvemos ao Senhor e vem na frente. Senhor, e
aniversariantes com o hino de número 55. Hoje é o dia da nossa marcha da solidariedade, onde iremos abençoar o abrigo presbiteriano. Se você quiser doar qualquer recurso para o abrigo presbiteriano, basta escrever no envelope que está aí na sua frente, abrigo presbiteriano, e esse recurso irá para o abrigo, as nossas irmãs lá abrigadas. Coloquemos de pé, queridos, a palavra do Senhor nos convida a consagrarmos nossos dízimos e ofertas. Atos capítulo 2, versos de 1 a 4, leiamos conforme está transcrito em nosso boletim. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Louvemos ao Senhor e convidamos aqueles que quiserem trazer seus dízimos e ofertas, começando dos últimos bancos até chegar aqui os primeiros. Coloquemos no gasofilácio, passemos ali pela nossa varanda e retornemos pela nossa porta principal, louvando ao Senhor. Cantemos. Lembremos de, ao longo de toda a semana, orar pelos nossos missionários da Junta de Missões. O missionário desta semana é o reverendo Marivaldo e a sua esposa Silvia. Estão lá no campo de Itapuá, Santa Catarina. E também lembramos de orar pelo reverendo Marcelino Oliveira, lá de Petrolina, Pernambuco. Eu recebi um direct, e esse direct acabou de me avisar aqui que o nosso querido irmão João também faz aniversário no mês de maio. É isso, João? Procede a informação? Por gentileza, vem aqui à frente, para que juntos possamos orar, agradecendo a Deus a vida dos nossos aniversariantes deste mês de maio. Mais alguém fez aniversário em maio? Todos os aniversariantes estão aqui presentes. Oremos com nosso irmão diácono Ricardo Pereira. Oremos. Senhor, Deus, poderoso Pai,
Somos gratos, Senhor, porque Tu nos abençoa a todo instante. São tantas bênçãos que não podemos contar. E nesse momento, trazemos um pouquinho do muito que Tu nos dá no decorrer de nossas vidas. Senhor, que saibamos administrar sempre de acordo com a Tua soberana vontade, para assim alcançar almas para o Teu reino. E tudo que é feito nesse lugar seja feito somente para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor Pai, peço que ore pelos missionários, Senhor, que esteja os abençoando nos campos, tanto de Santa Catarina como em todo o país. Assim como pedimos uma bênção ao reverendo Marcelino de Oliveira, que está no campo de Petrolina, em Pernambuco. Agradecemos, Senhor, e te pedimos, não porque temos mérito para tal, mas no nome daquele que tem o nome sobre todo nome, Jesus Cristo, Teu Filho amado, é que te pedimos. Amém. Amém. Aniversariantes aqui à frente nos convidam para logo após o culto descermos até o salão social Lembremos aqui o Ribeiro e juntos compartilharmos a bênção de mais um aniversário de nossos irmãos com um singelo bolinho maravilhoso, que eu já dei uma olhadinha, de chocolate formidável. Nós queremos pedir para os nossos aniversariantes retornarem ao seu lugar, membros da presbítera Enéas, por gentileza. Quero convidar para virem à frente novamente, não apenas o Conselho, a Junta Diaconal da Igreja de Tijuca, mas também as diretorias das sociedades internas, diretorias da SAF, diretorias da UMP, diretorias da UCP, diretorias da UPA, diretoria da Junta Diaconal, irmãos que compõem o coral Júlio de Oliveira, crianças que compõem o coral Julinho de Oliveira. Louvado seja Deus. Queridos, só é possível celebrar 56 anos de vida. Pode subir aqui, meu Deus. Alguma coisa para passar, tem todo mundo aqui. Cadê aqui? Igor Cardoso. Igor, já pode pegar o de pé lá, por gentileza. Viram o que tem lá na quadra? É o quê? Gostaram? Já deu para pular? Mas aí primeiro nós vamos comer o bolinho, depois vamos lá no pula-pula. Adulto também pode? Oi? Eu ia chamar o coral masculino lá de Botafogo para estrear o pula-pula. Então, muito bem. Queridos, venhamos todos aqui à frente. Vou pedir para o reverendo Cid, por gentileza, se posicionar para nos abençoar. Nós vamos receber a bênção do Senhor. E aqui, com todos aqueles que integram o grupo de servos que o Senhor levantou para a nossa igreja. Conselho, diretoria da Junta Diaconal, diretoria da SAF, UPA, UMP, UCP, Coral Júlio de Oliveira. Faltou falar mais alguém? Não, a diretora musical já está ali. Louvado seja Deus. Reverendo, por gentileza, nos abençoe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, o poder e fruto do Espírito esteja em vós, seja convosco e com todo o povo de Deus desde agora.
convidamos nossos irmãos oficiantes e aniversariantes do mês de maio para que façamos nosso processional de saída e nos reunamos todos aqui no salão social para cortar aquele bolo singelo dos nossos aniversariantes. Aniversariantes de maio, onde estão?
Cadê os aniversariantes? Vamos descer?